Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando mais um vídeo aqui sobre Target Individual Gang Stalk, certo? No meu caso aqui é Target Individual Black, indivíduo alvo preto e Gang Stalk de forma geral, certo? Fiz uma série de vídeos aí, tô fazendo sobre o assunto. Sou um Target Individual também, né? Me identifiquei, na verdade, e sempre fui, né? Então, eu tenho feito uma série de vídeos aí, fazendo links daquilo que se passa no cotidiano, como isso envolve o Ring Stalk, né? E os Target Individuals, que são vários. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar vários vídeos falando a respeito, alguns muito sérios, outros com desinformação. Eu penso que são pessoas que são Gang Stalkers falando sobre que são Target Individuals, para ter informação sobre o modus operandi dos Target Individuals, certo? Então tem que ficar esperto, tem que dar muita atenção para tudo. Mas escuta tudo, beleza? Só um pouquinho. Então, continuando aqui, você pode estar pesquisando a respeito, certo? Na internet sobre Target Individual e Stalk, que você vai encontrar algumas informações. Então, pessoal, voltando aqui, eu tô com um problema na respiração, como que chama? Pra não falar catarro, que é nojento falar catarro, muco, né? Por causa do cigarro. Então, a gente vai ter que falar às vezes. Esse frio aí, peguei um resfriado, não sei o que tá acontecendo. Parece que é geral, hein, mano? Muita gente com resfriado. Isso não é uma pandemia global já chegando na bola de meia. Tomara que não. Vai continuar aqui. Então, target indivíduo, indivíduo-alvo, gang stalk, que é perseguição em grupo. Gang stalk não é muito conhecido, mas o stalking é conhecido devido à internet. Um termo da internet. Stalk. Então, foi um termo tirado da internet. Gang stalk, uma gangue te observando, uma gangue te espiando, certo? Isso quando envolve mais de duas ou três pessoas, é se torna um gang stalk. Isso é muito comum, certo? Isso é, na verdade, é um modus operandi das pessoas, desde sempre. Sempre em escola, desde pequeno, né? As pessoas fazem isso. Se unir duas, três pessoas numa sala de aula para prejudicar um aluno, né? Porque ele é um nerd, porque é mais gordinha, porque é preto, né? Porque é inteligente, porque acha que é burro, porque tem chulé, né? Enfim, são inúmeros motivos para grupos se unirem para destruir pessoas em ambientes sociais, certo? Então isso é um gang stalk. Eu até então não era tido como crime, mas a nossa intenção dos alvos é fazer com que isso se torne um crime, porque é um crime. E é um crime que tem ceifado muitas vidas. Quando a gente vê casos de alunos, por exemplo, que invadem a escola e matam professora, matam um monte de gente, não é justificando não, pessoal. Mas observa o modus operandi dessa pessoa no cotidiano dele, como está sendo tratado, o que aconteceu. Uma pessoa amada, acolhida, certo? Que chora no grupo, que tem acolhimento, ela não vai ter um comportamento desse, certo? Eu já penso nesse sentido. Uma pessoa excluída, em isolamento, a gente tem que ter uma observação, certo? Por que esse isolamento? Então, o Gang Stalk é muito sério e muito importante estar falando sobre isso, entendeu? Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui o vídeo, como eu estava falando, eu costumo relacionar temas da sociedade com o Gang Stalk. E para mim, na minha opinião, no Brasil, todos os pretos são indivíduos alvos. Tá? A história comprova isso, certo? Nós éramos alvos forçados, né? Na período da escravidão. E após a escravidão, nos tornamos alvo de extermínio para fazer um projeto, para cumprir um projeto de embranqueamento do Brasil. Certo? Se você não sabe, teve uma convenção de raça em 1911, onde eles estavam decidindo o futuro do Brasil, e onde o Modesto Barroco ele apresentou uma obra chamada A Redenção de Cã, onde ele mostrava, né, uma criança branca, uma mãe mestiça e um pai branco. E a mãe dessa mulher, que teve o filho, preta, já no chão de terra, né, e o homem já no chão de cimento, homem branco, já com filho branco de uma mulher mestiça. Quer dizer, a ideia de embranquecer o Brasil. Eles tinham essa ideia, após o fim da escravidão, exterminando os pretos com políticas públicas, né? Impedir de estudar, impedir de trabalhar, impedir de ficar na rua, criminalizou o samba, criminalizou o morro, enquanto isso trazia europeus para cá, com tudo pago, com facilidade para trabalhar, com terra, entendeu? Com bolsa, com tudo. Vem para cá que nós estamos precisando de branco, entendeu? E o gente, na época que a Europa estava 1000 graus, eles não queriam ir para o Brasil, certo? Mas após a guerra, então que a Itália sofreu pra caramba, a Alemanha, aí falou assim, bom, agora é uma ótima época. E até antes também, né? De buscar uma nova vida, uma crise, né? Devido a todos os adversários, por exemplo, né? Que é a lei
Não, estou falando besteira. O Tratado de Versalhes foi o que gerou, na verdade, a, a, a mobilização, né, de Hitler e dos alemães para reverter aquele quadro de miséria que se montava a Alemanha. Então, fiz uma observação. Enfim, não quero falar sobre história não, pessoal, que aí já brisa muito. Vamos focar aqui no que eu estou dizendo, certo? Que é o Gangstock individual. Falando que o Brasil ele trouxe uma série de alemães, de europeus para o Brasil, com a intenção de embranquecer o Brasil. Inclusive, a arquitetura do Brasil ela foi projetada para se parecer com a Europa, tá, pessoal? Se você observar o centro de São Paulo, as arquiteturas elas têm muita semelhança com a Europa antiga, né? Não tem nada a ver com o Brasil, foi coisas que foram importadas, né? Só o Sérgio Naia, assim que fala? Eu esqueci o nome dele, pô. Acho que o Sérgio Naia é o cara da areia, do prédio de areia, não. Mano, como Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, que é um arquiteto que ele fez uma revolução arquitetônica, né? Você vê que nós temos ali enfim, tem o MASP, tem várias obras aí que ele fez e que destacou dos europeus um brasileiro. Interessante, não é isso? Muito interessante a gente pensar sobre isso. Mas a ideia do Brasil era se tornar um país com a cara da Europa. Isso eliminando os pretos e trazendo brancos para cá. Isso deu certo, né? Encheu a cadeia de preto, encheu a rua de preto, colocou droga na favela, bebida, exclusão. Então eu já entendo que todos os pretos são indivíduos alvos no Brasil, e são até hoje. Hoje, 2026, como que é feito o descarte de pretos? O descarte de preto é feito através da droga, certo? Então, se você deixa uma pessoa viciada no crack, na cocaína, sem dinheiro, sem recursos, sem uma estrutura, essa pessoa vai ser, se ela for no extremo, ela acaba sendo colocada em descarte, né? Eles têm o surgimento das cracolândias, por exemplo, de você ter pessoas que estão em descarte, né? Devido ao consumo. E aí o governo tenta fazer uma assistência, alguns familiares procuram para reaver esse membro da família, para ele continuar uma vida, né, ativa, mas a grande maioria, infelizmente, pessoal, fica desassistida, né? Isso está se espalhando pelo Brasil inteiro, então existem muitos indivíduos alvos de descarte. Mas antes disso, pessoal, nossa, que absurdo, um absurdo realmente. Mas antes já tinha os botecos também, pessoal. E se você for contar o tanto de pessoas que ficaram em descarte por causa do álcool na rua, desde sempre, nossa senhora, também não está escrito. Então o crack ele foi uma nova roupagem para o descarte, certo? Então através do álcool, através da droga, em excesso, então existe descarte. Às vezes, nem sempre, tá, pessoal? Porque na verdade o descarte ele é social, né? A pessoa pode usar crack, pode cheirar, pode beber. Se ela for rica, ela vai fazer isso aí a vida inteira, vai ficar suave. Problema nenhum, certo? Ou se for muito extremo, a família vai lá com dinheiro e paga uma clínica, a pessoa recupera e tá aí. Você vê o Rafael Willian, você vê aquele outro lá, o alemão da Globo lá, como é o nome dele? Esqueci o nome dele, ficou famoso aí e tal, que usa droga também. Agora, quando você não tem dinheiro, quando você tem uma família que está numa luta ali já, para manter o básico, certo? Para sobreviver, e tem uma pessoa com consumo aí, e cocaína não é barato não, pessoal. A pessoa que não vai tirar uma. Crack não é barato não. Não, pode ser R$ 5, certo? Mas se não vai fumar uma pedra de crack. Quem usa sabe disso, é verdade. Só que tira também, de repente, não vai tirar uma vez só. Ela vai fazer o consumo até ela conseguir pegar a brisa. Eu sou usuário de cigarro, então eu fumo um maço de cigarro. Se você me dá um cigarro só, eu vou ficar satisfeito. Se eu fumo baseado, só não vou ficar satisfeito. Vou fumar um, depois vou fumar outro, e assim por diante. Dependendo do consumo, a pessoa já é na sequência, né? Um atrás do outro. Então você imagina o estrago que isso pode fazer na vida de uma pessoa que sem recurso financeiro. E isso é o objetivo do sistema, né? A droga, a bebida foi feita para isso. Não tem outra intenção que senão deixar as pessoas em vulnerabilidade. Principalmente pretos do morro, principalmente pessoas pobres, certo? Então, para mim, todos os pretos são indivíduos alvos. A primeira forma de descarte, como eu falei, é essa que você vai ver milhares ou milhões no Brasil, conhece pessoas assim, na sua família ou não, já viu, já vivenciou, pessoas que infelizmente vieram a uma decadência, até a perca da vida, devido ao álcool, droga, devido, enfim, problemas com esses tipos de situações que nós estamos acostumados no Brasil, certo? Essa é a primeira forma de descarte. Uma outra forma de descarte também é através da sexualidade, né? Então você imputa algum tipo de crime à pessoa, né? Você falar que a pessoa é um estuprador, falar que a pessoa é um pedófilo, falar que ela colocou a mão numa criança, que ela molestou uma criança, que ela abusou, estuprou uma mulher, isso aí também é checkmate, né? E a mulher também falar uma coisa dessa, não sendo verdade também, isso é checkmate. Por isso que é muito importante quando tem uma acusação, você levar até as últimas consequências, levar a pessoa lá, fazer o exame psicológico, IML,
exigir isso daí para que haja, sabe, clareza. Mas na verdade hoje só a palavra da mulher já vale, viu? Então só a palavra da mulher já vale, não precisa de exame nada não. Se falou, tá falado, entendeu? Então isso também tem sido usado para descartar muitos pretos, entendeu? Tô falando que tem que passar pano para essas coisas não. Tô falando que tem que se confirmar, e se confirmar tem que ser até as últimas consequências com os responsáveis, certo? Então, mas isso tem eliminado muitas pessoas, tá? Porque às vezes a pessoa, uma mulher, ela quer imputar um crime a uma pessoa devido a uma extorsão, certo? Ela quer a casa da pessoa, ela quer a morte da pessoa, ela quer proteger o amante. Não, eu quero proteger o amante, certo? Eu quero que passar um pano para o amante. Então ela vai lá e imputa um crime para esse cara pode morrer, sem chance de defesa, certo? Isso é lei na periferia, na rua, na cadeia, inclusive. Então esse tipo de descarte tem sido muito utilizado para descartar pretos também. Certo, pessoal? E tem um segundo tipo de descarte. Fora os demais. Eu falei esses aqui que são os mais destacados, que é o descarte extremo. O descarte extremo. Mas tem descartes mais sutis, pessoal. Tem descartes mais sutis, lógico. Tem um descarte que é você deixar o preto ali desacreditado também. Desempregado, fugido, entendeu? Sabe que você olha e fala assim, caramba, foda-se. Né? Qualquer coisinha que aparecer para ele tá bom. Certo? Foda-se, não vai fazer um plano financeiro, família, um plano de residência, um projeto, não. Tá ali à mercê do que brotar do mundão, certo? Isso acontece muito e é até comum, inclusive, desde a época da escravidão até hoje, certo? Os pretos sem um projeto de futuro, de vida, de qualidade de vida, à mercê do que aparecer, em vulnerabilidade total, certo? Sem amparo, às vezes só com o amparo do governo, com o auxílio do governo, e sendo ridicularizados por isso. Não, os caras que pegam o auxílio aí, ó, a usar droga, não sei o que, a pessoa tá numa luta ali, não consegue nada de emprego legal, assim, não se sente aceito, não se sente participante da sociedade, certo? Não gostou da escola também porque a escola é só racismo, só besteira, entendeu? Não gostou de estudar também por faculdade nada, não adquiriu uma profissão. Felizmente, muitos foram jogados por descarte também, sutil, certo? O que aparecer tá bom, certo? Então é uma outra forma de descarte. Não precisa matar a pessoa também direto. Você pode também deixar ela apagada socialmente, certo? Como uma pessoa que está ali, mas você não. Você tem aquele respeito só para mostrar que, ó, como que eu sou bonzinho com os vulneráveis. Ou é a pessoa que é gente fina, sabe? Todo mundo. Tá ali, porque é o que ele tem mesmo, certo? É o cara que tá olhando um carro. Pensa, o cara que tá olhando um carro. O ganho dele é aquilo ali. Então ele é simpático, é um pretão simpático com todo mundo, certo? Porque é a vulnerabilidade, mano. Se tiver dinheiro, vai ter. Tem pessoa que não gosta de cobra, não. Já quer bater, entendeu? Quer ir pra cima. Você pensa, o cara tá, mano, o que eu vou fazer pra ganhar o dinheiro? Eu vou olhar um carro. Olhar carro porra nenhuma, não. Você vai bater em você, você tá extorquindo nós. Entendeu? Olha que bagulho louco. Tem outras coisas também, certo? Então tem vários tipos de descarte, pessoal. Vários tipos de descarte para preto no Brasil, certo? Vários tipos de descarte para preto no Brasil. Eu coloquei os mais destacados, que a gente conhece mais andando pela rua, certo? Mas se você fosse aprofundar nas favelas no Brasil, você vai ver que existem inúmeros tipos de descarte. Descarte psiquiátrico. Se um preto tiver um problema psiquiátrico, pessoal, um problema esquizofrenia, coisa do tipo, você tá ligado como que vai ser, né? Então já é daquele jeito. É o louco lá e acabou, certo? E já era, acabou. É o maluco que acabou, certo? E ponto final. O segundo tipo, pessoal, nesse ponto aqui, o assunto é amplo. Pesquise para você ver e faça uma observação para você ver quanto é amplo. Mas segundo preto de utilitário, segundo preto alvo, quer dizer, que é o preto utilitário. Esse preto utilitário, pessoal, é o preto que passou de descarte. É o preto que não está na vulnerabilidade. Não morreu e também está na vulnerabilidade. Então ele, opa, escapou. Então ele vai fazer o quê? Ele vai ser aliciado. Ele vai ser aliciado pelo gangstalk, pelo branco, pelo grupo, para ser um útil para o grupo, certo? Aquele preto que você vai ver, inclusive, observa no Brasil, pessoal, uma coisa que o Malcolm X falava, sobre preto alisar o cabelo. No Brasil é mais do que comum. Se você chegar num cara que é preto, que alisa o cabelo e falar assim, mano, você tá errado, você tá desonrando a sua raiz preta, entendeu? De cabelo crespo, você tá tirando, mano. Porque é moda, é o que é o padrão, certo? Porque ele se comporta, os funkeiros, inclusive, né? Ele se comporta com um padrão branco de ascensão, certo? Ele é preto, ele não tem nenhuma. Ele não precisa destacar o preto. Ele vai colocar um dread, alguns colocam, né? Mas como moda também já. São os mais claros. Os mais claros geralmente usam dread para ficar mais preto. Entendeu? Os mais claros usam dread para ficar mais preto. Engraçado, tem usar black. E os mais pretos alisam o cabelo para ficar mais
parecido mais com os brancos. O Brasil tem assim, repara-se, eu digo uma massa, um comportamento de massa, né? Então esse preto utilitário, eu estou dando um exemplo, né? Mas disso daí, mas só que são vários exemplos, tá? O utilitário ele pode ser utilitário através do serviço, através de uma relação de amizade, até um relacionamento afetivo de longa data, certo? Enfim, uma amizade mesmo, também, certo? Então, ó, esse aqui é o negão do grupo, é o negão do grupo. Aí dá os nomes pra ele, né? Aí chama de quê? Chama de Pelé. Quem mais, pessoal? Qual é o nome dos pretos que os caras chamam de negão? Chama de quê? Vamos lá. Enfim, existem vários apelidos chavões para pretos no Brasil, certo? Inclusive, até para cachorro, né, pessoal? Cachorra preta, vai chamar de quê a cachorra preta? Certo? Uma cachorra branca você vai chamar de quê? Branquinha, certo? Ou não? Não vai chamar de branquinha uma cachorra branca. Duvido. Nunca vi uma cachorra chamar branquinha. Vem branquinha, vem branquinha. Agora a cachorra preta, no mundão aí é comum chamar de quê? Neguinha, pretinha, preta. Observe isso aí. Então os pretos humanos, os homens, as mulheres, os seres humanos pretos, eles têm apelidos chavões do Brasil inteiro, né? Pode ver, são os pretos de repente são participantes dos grupos. Então eles são os utilitários. Eles vão ser utilizados para até passar uma imagem boa pro branco. Olha como a gente é legal. A gente convive com o preto aqui, ó o negão aí, ó. Olha o Pelé aí, ó. Olha o Ronaldinho aí. Olha o. Sei lá quem mais. Olha o Mano Brown aí, né? Sei lá. Entendeu? Vai inventar um Lázaro Ramos aí. Não é verdade? O nosso Lázaro Ramos. Então é daí por diante, pessoal. O preto pode ser utilitário nesse sentido de social, como também no sentido de trabalho. Ele vai aprender ali com o branco para trabalhar, né, com o serviço ali, que ele vai ser o subalterno, na verdade. Ele, como dono da empresa, vai ser mais difícil. Tem alguns que estão lutando, tentando e conseguindo, viu? Mas, geralmente você vai ver os pretos trabalhando ali. E pode sofrer racismo, né? Geralmente é um só. Um ou dois no grupo, três. Entendeu? Com um grupo pequeno, tá? Para não dar problema. Então tem ciúme. Preto junto com preto, no mesmo ambiente, pronto. Aí começa a disputa. Não é melhor que eu, não é melhor que eu, mais preto que eu, não é assim que eu. Quem que é o negão do bagulho? Tem que ser um só. Para não dar disputa. E você pode ver nos grupos de rap aí, geralmente, é um preto retido. É a cota. É a tal da cota. Para os espaços. Certo? Ou tem mesmo que tem bastante preto também. Né? Mas o dono da empresa é quem? O dono da empresa também é o alemão, certo? É o branco. De alguma forma. Dependendo da situação. Dificilmente você vai em uma empresa com dono preto e a maioria dos funcionários preto. Aqui é tudo preto aqui no bagulho. Acabou. O branco vai ser discriminado na porra do bagulho. Difícil, hein, mano. Brasil é meio difícil porque nos Estados Unidos é comum. Aqui é meio difícil porque até bairros lá nos Estados Unidos. Tem bairro lá que branco não é bem-vindo. E acabou. Assim como tem bairro lá que preto não é bem-vindo. E poucas. Vai fazer o quê? A realidade é essa, vamos ser sinceros, não é verdade? Que no Brasil houve uma tentativa de dizer que não tem nada a ver. Então os pretos teve que se dissolver nesse plano europeu de domínio aqui que o Brasil tentou fazer e conseguiu, certo? Tem que se dissolver no meio dos brancos aí, interagir, usar de malandragem. Inclusive é nisso que nasceu a malandragem, né, também, de certa forma. É saber se virar, tal, saber interagir com as suas ferramentas no morro, né? Surgiu lá até no Rio de Janeiro, na verdade, essa conceito de malandragem. Aí você tem que ver os especialistas, aí tem o Zé Pilintra, aí tem vários preços, várias entidades aí dos morros, certo? Que representam essa maldade. Quem são entidades? São seres que viveram nos morros, que passaram, sofreram as suas épocas ali, devido a tudo esse sofrimento, pessoal. Devido ao racismo, à perseguição, devido a tudo isso que eu tô falando. É disso que surgiu os malandros. É lógico, a perseguição quer matar os pretos de qualquer jeito, não quer dar trabalho, quer dar porra nenhuma, só desgraça. Os malandros surgiu na hora. Criaram o samba, criou o morro, falou, opa, então é com nós agora a revolução. Desde sempre, ó. Mas agora não, pessoal. Faz muitos, assim, vai ver a história. Eu aconselho você que gosta de entender esse assunto, consultar um especialista em malandragem chamado Gerson Duarte, certo? Ele tudo sobre malandro. Então ele é especialista em malandragem. Ele explica a história, o conceito, a palavra, a etimologia, os malandros que existiram, o que significa, tudo. Quando você fala a palavra malandro, não vai em embalo. Não vai em embalo dos outros para nada. Pelo amor de Deus. Não vai. Pesquisa por conta própria. Porra. Entendeu? Porque tem tanta coisa aí que, mano, o mundo é só ilusão, pessoal. O mundo é só ilusão. Vamos pesquisar de verdade mesmo. Não tá falando besteira. Tudo que eu tô falando isso aqui, gente, eu estudo todo dia, eu sou individual, certo? Eu pesquiso todos os dias. Eu sou vítima de Inkstock. Minha vida se tornou isso agora, só isso. Então isso aqui pra mim vai trampolim e me conseguir colocar minhas ideias, conseguir fazer o que eu sempre fiz, que é trabalhar. A comunicação, com rap, com a música. Continuar agora através disso. Você tem uma noção. Então, enfim, como eu estava falando,
A malandragem nasceu disso, né? Da exclusão. Os indivíduos que são, falando dos indivíduos utilitários, hoje eu vou prolongar um pouco mais, independente, é importante. Os indivíduos que são utilitários, eles vão ser usados, inclusive, para excluir os demais pretos do descarte, certo? Vamos voltar para trás. Você acha que um indivíduo utilitário, na época após a escravidão, onde tinha o surgimento dos malandros, aquele que era amigo do branco, você acha que ele era contra ou a favor do malandro? Fala pra mim. Na época da malandragem. Ele era contra o malandro. Ele era um preto utilitário do cara branco. Então ele caçava o preto, cara. O cavalo junto com o branco. Pô, vamos lá caçar o malandro lá do morro lá, o preto. O da capoeira, o do samba. Vamos lá. O cara tá fazendo tumulto lá. Quer fugir. Certo? É lá junto. Então esse é o preto, até hoje ele existe. Entendeu? Até hoje ele existe. Ele é o preto utilitário. Certo? Se tornou preto utilitário. Ele é amigo do branco até para caçar os pretos. É o cara que discrimina o preto em vulnerabilidade, porque ele não tem vulnerabilidade. Ele tem um trabalho, ele tem um emprego, ele tem uma estabilidade, ele é aceito pelo branco, ele tem uma renda mensal. Ele tem uma vida que parece que é a vida do branco. Entendeu? Inclusive até se veste como branco, fala com ele de certa forma. Nem fala muito de cultura preta, só daquilo que é moda. Porque senão vai falar, opa, aí já não. Eu sou da macumba então. Ô, o negão é da macumba. Ô, negão, ela é que é do Jesus, hein, mano? Pelo amor de Deus. Ah, calma. Aqui é tudo católico. Aqui é tudo evangélico. Porra de macumba não. Você é tão legal, pô. Você é negro, você é preto dos nossos. Sai com esse bagulho, para com esse bagulho aí. É por aí, mais ou menos, pessoal. Ou não também. Ele vai debater, vai arrumar briga. Vai debater na empresa aqui da macumba. Vai colocar um Zé Pirinta na mesa. Eu duvido que vai. Colocar o Jesus Cristo ali, pode. Põe um Zé Pirinta na mesa do escritório pra você ver. Arrumar a treta do caramba todo mundo lá. Não vai, o negão não vai fazer isso. Vai ficar bem na bola de meia pra não ser discriminado. Certo? Mas se for pessoas que tiverem a cabeça mais fechada ainda, nossa senhora. Então esse preto utilitário aí ele é muito comum, certo? Ele vai fechar com o branco, com o nazista, com o grupo, com o Wingstop, na hora, pra acabar com a vida do preto. Ele dá exemplo, fala assim, eu vou mostrar como é que faz. Eu que vou ser o caçador agora. Deixa comigo esse preto aí, patrão. Ô branco, fica de boa aí que eu vou perseguir agora pra você. Eu que vou ir pra cima dele, certo? Que aí não vai ter papo de racismo não, que eu sou preto também, entendeu? Então, é bem melhor assim. Certo, patrão? Então, branco, filha da puta, fica escondidinho aí que o preto vai lá resolver pra você. Outro preto, filha da puta, vai lá perseguir o preto por você. Certo, patrão branco? Então, esse é o espírito. Quando tem que descartar o preto, né? Lógico. Mas, geralmente, passa batido, porque esse pessoal não tem nem febre, o Zé Povinho, não tem nem nada. Isso é uma covardia mesmo. Esse pessoal aí não tem apetite pra porra nenhuma, entendeu? Quem tem apetite mesmo é os malandros mesmo do morro. Que até, inclusive, o Brasil hoje, quem dominou foi o crime. Acabou. Ah, você quer a maior resposta que essa? Quem domina o Brasil hoje? O mundo do crime acabou. A facção é a maior empresa que tem. E aí? Quem domina a porra do bagulho é os malandros. Então vai ficar tirando. É com eles mesmo. Faz parte. Entendeu? Né? Vai ser direitista. Não, eu não gosto de ladrão. Pra mim, bandido bom é bandido morto. Então vai nessa aí, mano. Que você tá trabalhando pro bandido. Você trabalha pra bandido e acabou. Você querendo ou não. Seus impostos aí vai tudo pra... Entendeu? Os caras mesmo acabou. Você é dono de empresa. Os caras dominou o Brasil financeiramente. Então isso foi o que aconteceu com os malandros, né? A raiz da malandragem mesmo, que leva a ética do banco. Assim, vamos ganhar dinheiro do nosso jeito? Vamos, do nosso jeito. Aí, ó. Olha o jeito dos caras aí. É o domínio. É fazer o quê? Certo? Então, e não são utilitários não, tá, pessoal? São alvos, mas são alvos declarados e já estão pro combate já com a parte de fuzil, já tudo preparado para a guerra. Todos os criminosos são alvo, né, pessoal? Isso aí não precisa falar nada, mas não é alvo que tá moscando. É alvo que já sabe que é alvo já. Se a polícia tocou na porta ali, já tem esconderijo, já tá onde tá escondido os bagulho, já tem, entendeu? Já tá tudo certinho. Que é alvo do governo literalmente, caralho. Ave Maria, se não ficar esperto, você tá ligado. É tiro, é morte, é cadeia na hora. O criminoso sabe que é isso. Então é o alvo de fato. Agora quando eu falo indivíduo-alvo, do Wingstop, eu falo indivíduo-alvo que não é do crime, né, pessoal? É indivíduo-alvo social, é do mundo. Certo? Ele não se entende como, a não ser que ele possa ser criminoso. Se ele passa a ser criminoso, aí acabou. Aí também ele já é um alvo que já está para o ataque contra o sistema. Né? Tem uma equipe, tem todo um amparo, certo? E já era. Então é diferente. Por isso que muitos, inclusive, viram criminosos. Muitos viram criminosos por quê? Porque já tem um amparo, já tem uma assistência na cadeia, por exemplo. Não estou sozinho mais, sou alvo do sistema, sou alvo de tudo aí do sistema financeiro, das polícias, uma parte de pilantra. Opa, vou fechar com os caras aqui. Agora tem uma proteção, põe com minha família. Mexer comigo agora, eu vou sentar, eu prego. Certo? Agora eu sou o crime. Não é verdade? É muitos que já pensam assim, pessoal. Exatamente porque sabem que são alvos.
Então pra você ver como que é o bagulho. E é fato. Não tô falando que besteira. É coisa que você pode observar aí, ó. Certo? Tá chegando meia hora de vídeo, já nem começou a fazer o vídeo ainda. Certo? Eu vou falar agora, então, para finalizar esse papo, falar sobre os indivíduos que são alvos de sociais, que é o terceiro tipo, tá? É aquele que se destaca, como já disse, através da música, empreendedorismo, da escrita, certo? Do cinema, do comércio, de alguma forma, assim, consegue uma cara, assim, no mundão, consegue uma voz, ou o cara se destacou ali, certo? Pum. Vamos colocar aí, Abuso e C&A, certo? Estourou, todo mundo conheceu ele, falou, bom, e cadê ele? Sumiu junto com a C&A, certo? Esse que é o bagulho. A C&A não sumiu, na verdade, né? Mas, ó, você é o abusivo de C&A, acabou, pum. Certo? Você é da empresa. Você não tem uma personalidade. Isso no marketing das pessoas. Claro que ele é um ator, ele é um dançarino, ele é um cara, um preto de retinto, né, mano? Um cara da hora, fino, elegante, sempre foi aí. O cara representou como o trabalho que ele fez ali. Entendeu? Publicitário. Então, mas o mundo não vê assim. O mundo não vai continuar deixando ele no auge. Vamos colocar ele agora no seguinte: todas as propagandas de fim de ano agora é com ele, com o Sebastião. Não vai ser. Certo? Vamos retomar aquela nostalgia que ele sempre deixou pra gente com as danças, tá? Com aquele jeitão extrovertido. Vamos usar isso aí no Brasil? Vamos classificar isso como um patrimônio cultural histórico do Brasil? Certo? E dar o devido valor? Não. Vamos deixar lá quietinho lá e ele faz o corre dele. Vai sempre lembrar que era o da C&A. Um exemplo individual, que quando consegue o destaque. E tem vários outros. Isso quando é o extermínio, tá, pessoal? Então, teve sabotagem que foi exterminado. Dundum foi descartado pelo Eduardo Facção. Falou, mano, fica sozinho com o Facção aí que eu vou seguir meu corre sozinho. Logo após ele faleceu, né? Tem vários pessoal. Aqui tem o Wilson Simonal também, que estourou e foi descartado. Ele falou, não, você é cagueta do DOPS. Aqui do RZO também, não tô falando que ele foi escalado pelo RZO, mas teve o Negrúcio também que faleceu e também o pessoal não deu nenhuma atenção. Não falando RZO, falando o Brasil não reconheceu. Caramba, faleceu o MC do RZO, mano. Negrúcio. Né, o preto retinto mesmo ali do RZO e tal. E o que acontece, né, pessoal? Enfim, é natural isso no Brasil, porque faz parte do modus operandi. Você não aceitar preto sem destaque, entendeu? Ou então você pega um de amuleto. Você pode fazer uma novela, da Globo pode fazer uma novela só com preto. Mas sabe que é fantasia, que é mentira. Tem uma intenção suja por trás. A Globo nunca me enganou, nunca vai enganar. A intenção da Globo é fazer com que o Brasil estivesse da forma que o Brasil está. Moralmente, politicamente, com as pessoas. Senão tinha programa de alto nível, programa de qualidade, não tem. Certo? Os programas lá são para enfeitiçar, são para enganar, são para induzir a pensamentos. Enfim, voltando a falar sobre os indivíduos alvos. Os da Globo, por exemplo, você pode ver atores da Globo de miliano. Cadê eles? São chamados para novos papéis recentemente? Muitos aí morrem no abandono aí, pessoal. Nossa, ator preto da Rede Globo, os mais velhos, é poucos que tem oportunidade. Fez um papelzinho lá atrás, não sei o que, agora vai lá procurar o retiro dos atores, dos artistas. Certo? Vai pesquisar os atores negros da Globo aí, onde eles estão hoje em dia. Não é muito ibope não, pessoal, é poucas. Certo? E assim na música também, no cinema e tudo. Então, quando esse individual ele consegue um destaque, certo? É feito o quê? É feito uma compra dele, certo? Para ser utilizado até quando der e depois o descarte. Se não for, já a execução sumária. Ou então o cancelamento, né? Que é o Netinho de Paula também teve um cancelamento pesado por causa de um soco, não é verdade? Que ele agrediu a mulher porque queria tomar a casa dele, e o pai ficou nervoso. Desse jeito logo, certo? E o Rian SP deu bica na mina dele lá. E o pessoal não levou, não por isso a gente deveria como artista, como influência, certo? E eu falei isso já uma vez, eu falo de novo. Eu esqueci o nome dele lá, mano. Salvador da Rima, por exemplo, também. Brancão, né, mano? Pai. Seguinte, também supostamente bateu na Ravena, que era a mulher dele. O bagulho é assim, que tá falando sobre isso aí na internet, né? Ele tá falando sobre isso aí, então eu tô falando que eu vi na internet. É pra você ver, e ninguém vai cancelar por causa disso. Ele que debateu lá pra defender o hip hop. Na CPI dos pancadão, ele que tava lá.